Olá, turma, tudo bem? Bora para o nosso quinto momento, né? Não é quinto momento da aula de hoje, certo? A gente falou aí sobre o pré-natal, né? Quais são as possíveis patologias de risco que a gestante possa vir a ter, né? Para a gente classificar ela como uma gestante de alto risco. É isso, a gente falou sobre o puerpério, o que é o puerpério, quais são os cuidados que nós, né, na equipe da saúde, nós profissionais de saúde, a gente tem que ter com aquela puérpera. É isso, que não é simplesmente tirar um bebê, e sim todo um cuidado, todo o manejo que a gente precisa ter com essa puérpera em questão ao pós-parto, né? A questão fisiológica, a questão da estética, a questão dos hormônios que mexem com todo o corpo, com toda a estrutura dessa mãe, e a questão psicológica também, que no puerpério a nossa maior preocupação como profissional de saúde é ela vir a desenvolver uma depressão pós-parto, né? Porque é uma mudança que ocorre nessa mulher de hormônios e tudo, lidar com o novo, que é essa criança, esse novo ser que está aí. Então é uma coisa que acaba se tornando complexa para quem vive esse mundo pela primeira vez, esse mundo novo. Então a gente precisa saber como fazer essas orientações, que a gente viu a questão da amamentação, a importância que é o aleitamento materno, tanto para a mãe como para a criança, né? Quais são as possíveis complicações que podem ocorrer durante a amamentação, na verdade, que são lá o engurgitamento mamário, as fissuras, a martiste. Então, são coisas, né, que algumas puérperas podem apresentar na decorrência e a gente precisa estar estimulando elas para não desistir, né, não desanimar em relação ao aleitamento materno. Então, a gente precisa estar passando essas orientações, né, para poder estar vendo a importância. E aí agora a gente já vai entrar no outro assunto. Como a gente falou da mulher, nós agora vamos entrar no assunto e vamos falar sobre a saúde da criança. E para a gente poder falar sobre a saúde da criança, a gente precisa, né, começar a entender o processo dessa criança, ao nascer até chegar na fase do adolescente, na fase adulta, certo? Então, deixa eu pegar e colocar aqui para vocês. Né? Pronto. Então, aí, como a gente falou, que agora a gente vai começar a entrar em outro assunto, que é criança, e para a gente poder falar sobre criança, a gente precisa estar falando do recém-nascido. Então, recém-nascido é o quê? É o bebê com até 28 de vida. Então, a gente considera RN aquele bebê ao nascer até completar 28 dias de vida. Os recém-nascidos, eles podem ser o quê? Classificados, né, de acordo com o seu peso, ou seja, vai ser classificado de acordo com o peso ao nascer, a idade gestacional ao nascer, se aquela criança nasceu, né, com 37 semanas, com 38, 39, 40 semanas, e com a relação entre um e o outro. Então, a gente, quando esse recém-nascido nasce, a gente vai fazer essa classificação. Se foi baixo peso, se nasceu com peso ideal, ou se nasceu com, né, com peso alto. Então, a gente vai fazer essa classificação de acordo com o peso, de acordo com a idade gestacional e também a relação dos dois, né, entre um e o outro, certo? A Organização Mundial da Saúde, ela define um RN de baixo peso, porque todo bebê nascido com peso igual ou abaixo de 2,5, né? Abaixo de 2,5 kg. Então, independente se foi a termo ou não. Então, pela Organização Mundial da Saúde, ele considera um RN, né, um recém-nascido de baixo peso, aquele que nasce com peso igual ou abaixo de 2,5 kg, independente se essa criança nasceu, entendeu? A termo, ou seja, se a mãe teve essa criança aos 9 meses e não, né, antes dos 9. Então é isso que a gente precisa entender. Ah, mas que a criança nasceu com esse peso porque a mãe não teve com 9 meses, fez sim, foi com 7 meses, então é por isso que é baixo peso. Não. Pela Organização Mundial da Saúde, ele vai definir o RN, né, o recém-nascido de baixo peso, aquele que nascer com um peso igual ou inferior a 2,5 kg, independente da semana gestacional que essa mãe teve, né? Então, quanto a classificação do RN, quanto à idade gestacional, nós vamos ter esses três tipos, que é o RN, né, o recém-nascido prematuro, a termo e pós-termo.
O recém-nascido prematuro vai ser o quê? Toda criança que nasceu antes de 37 semanas de gestação. Ou seja, toda criança que a mãe teve antes dela ter, né? Que essa mãe estava antes de 37 semanas, é considerada uma criança prematura. Então, prematuro não é aquela criança que nasce só com baixo peso, não. A gente considera o RN prematuro aquela criança que nasceu antes de 37 semanas de gestação. RN a termo é aquela criança que nasceu entre os 37 a 42 semanas de gestação, ou seja, nasceu ali na semana, né, de que, digamos, normal, que foi os 9 meses da gestação. E o RN pós-termo é aquela criança que nasce após as 42 semanas de gestação. É comum? Não, mas pode acontecer. Essa mãe fica lá esperando, né, sentir as contrações, sentir as dores, sentir a hora e nada de vir. E aí acaba tendo que fazer, na maioria das vezes, uma cesariana, porque aí já passou do tempo. Então, quanto o RN, né, a classificação do RN quanto a idade gestacional, nós vamos ter esses 3 tipos, que é o prematuro, a termo e pós-termo. RN prematuro é aquela criança que nasceu antes de 37 semanas. A termo é aquela criança que nasceu entre 37 a 42 semanas. E pós-termo é aquela criança que nasceu após 42 semanas, certo? Então, a classificação do RN quanto ao peso vai possibilitar a avaliação do quê? Do crescimento intrauterino, né? Como que foi essa evolução intrauterina. Então, nós vamos ter aí adequado para a idade gestacional, que são aqueles neonatos que nascem com o peso e a idade gestacional entre as duas curvas. Como que é isso? Isso é na hora que a gente pega o cartão, né, da criança, ou da gestante, quando tem os cartões hoje em dia que é completo, e aí a gente vai colocar lá aquela criança que nasceu, e aí a gente vai colocar o peso, né, que teve, né, a idade também. Então a gente vai avaliar se um está compatível com o outro, né, se o bebê nasceu com o peso e a idade gestacional, né, que está ali entre as duas curvas, se está no limiar normal, certo? Então esse aí é adequado, aquele bebê é adequado para a idade gestacional. Agora, o bebê pequeno para a idade gestacional são aqueles neonatos que se encontram com o quê? Com o peso e a idade gestacional abaixo da linha. Se a gente viu que o adequado, eles têm que estar rente ali na mesma curva, ou seja, como se estivesse no meio ali, no traçado. Se aquela criança nasceu com baixo peso, nasceu com peso abaixo e a idade gestacional abaixo, então vai estar o quê? Se eu estou com o normal adequado no meio, então o abaixo vai estar o pequeno, a idade gestacional vai estar abaixo dessa linha. Então, digamos que a criança nasceu com 2 quilos, né, nasceu com 2 quilos e com a idade gestacional de 35 semanas. Então, na hora que a gente for olhar no gráfico, vai estar lá abaixo do normal, que a gente vai considerar adequado o quê? Aquela acima de 2,5 kg e aquela que teve neném acima de 37 semanas. Então, a gente vai considerar, né, de 37 a 42 semanas. Então, pequeno para a idade gestacional são os neonatos que se encontram com o peso e a idade gestacional abaixo da linha. E gestantes para a idade gestacional é o quê? Se a gente viu que o adequado para a idade gestacional está no meio, o pequeno para a idade gestacional está abaixo do adequado, então o grande para a idade gestacional vai estar acima do adequado. Então, são considerados grandes para a idade gestacional aqueles neonatos que se encontram com o quê? Com o peso e a idade gestacional acima da curva. Então, é um parâmetro que a gente acaba vendo aí para poder ver essa classificação. Então, a gente viu que nós podemos classificar, né, o RN quanto à idade gestacional, podendo ser prematuro, a termo e pós-termo. Quanto a peso e idade gestacional, aqueles que são adequados para a idade gestacional, que o neonato nasceu com peso e idade gestacional entre as duas curvas, ou seja, nasceu adequado, né? Pequenos para a idade gestacional são aqueles neonatos que se encontram com peso e idade gestacional abaixo da linha, né? Abaixo do adequado, e o grande está acima do adequado. E aí a gente viu também a primeira classificação, né? Que a gente precisa atentar que aquela criança de baixo peso, pela Organização Mundial da Saúde, é aquela criança que é aquele bebê, né, que nasce com o peso igual ou menor que 2,5 kg, certo? Então, é uma forma da gente poder entender essa classificação desse recém-nascido, que a gente viu aí que a gente pode ter
RN prematuro, a termo e pós-termo, e também pode ser feita a classificação rente ao peso e idade gestacional como adequado, pequeno para a idade gestacional e grande para a idade gestacional. É uma forma da gente poder fazer essa classificação.